mas que não tem vencedor, todos perdem. E essa foi uma batalha que quem ganhasse não tinha vencedor nessa batalha aqui não. Era uma batalha que ambos perderam. Absalão perdeu a vida covardemente pelo chefe do exército do rei de seu pai, de Joabe. Mas se Absalão vence, era a derrota de Davi também. Então, deixa eu abrir um parênteses para dizer que reveja onde você está gastando as suas energias, reveja onde você está focando os seus esforços, reveja onde você está gastando o seu tempo dia a dia. Tu está insistindo em guerras, em batalhas que não terá vencedor, terá apenas perdedor, somente terá perdas e não vitórias. E aí, são vitórias que se transformam em luto. E aí, queridos, eu te denominei aqui, quando as vitórias se transformam em luto, 5 pontos que, se possível, você tiver com a caneta, se você tiver com papel, anote aí, quando vitória se transforma em luto. E na medida que eu vou falando aqui sobre quando isso acontece, eu vou citando aqui essa triste história do rei Davi, que começa no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Primeira coisa, quando vitória se transforma em luto, quando isso acontece, primeira coisa, sabe quando? Quando nós falhamos na nossa prestação de contas. Quando falhamos na nossa prestação de conta. Existe uma utopia aí por aí, que a pessoa faz 18 anos, faz 21 anos, ela é dona de si mesma, ela não precisa de prestar conta para ninguém, ela vai onde quer, ela vem na hora que quer, ela faz, acontece, pronto, acabou, é dona de si. Isso, querido, não existe. Isso é um buraco obscuro, é um buraco sem fim, que traz destruição para a tua vida. Você não pode viver livre, isso é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade é você ser livre para fazer o que é certo e nunca o que quer. Fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso é ser escravo dos seus próprios desejos pecaminosos. Davi, depois de grandes vitórias, com seu reino estabelecido, ele se achou acima de tudo e de todos, que podia fazer tudo e não precisava de prestar contas a ninguém. Enquanto o seu exército foi para a guerra, diz a Bíblia que ele ficou passeando no palácio, porque afinal de contas ele era o rei, mas ele esqueceu que acima dele tinha o rei dos reis e o senhor dos senhores. E você pode viver aqui na terra sem prestar conta para o seu patrão, porque seu patrão tem um ganso enterrado contigo. Você pode viver aqui sem prestar conta para tua esposa, vai e faz o que acontece, não está nem aí para tua esposa. Você pode viver aqui sem prestar conta para o teu marido. Você pode viver aqui sem prestar conta para os teus filhos, sem prestar conta para os seus pais, para o pastor que nem se fala, né? Nem se fala mais, porque isso é coisa antiquada. Prestar conta da minha vida para pastor, a vida é minha. Então você peca e faz, acontece, não confessa e vive na prática do pecado e fica desse jeito. Mas escute a palavra de Deus para a tua vida. Um dia todo ser humano dessa terra vai ter que prestar contas a Deus. Da prestação de contas a Deus ninguém se livra. Ninguém se livra. Todos nós vamos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Os salvos diante do tribunal de Cristo, os não salvos diante do trono branco. Davi não prestava conta. Davi não foi à guerra. Se sentiu então, viu Betseba que estava se banhando, e se sentiu que era dono da mulher do seu fiel escudeiro Urias, e mandou chamar e apossou da mulher de Urias. E aí começou um efeito dominó de desgraças, de erro, de pecados na vida de Davi, porque um abismo chama um outro abismo. E ele, depois dele pecar com a mulher, possuía a mulher de Urias, Betseba, agora ela manda um recado que está grávida dele. Ele tenta encobrir o pecado dele, mandando o seu fiel escudeiro, mandando o seu guerreiro Urias para descer e passar uns dias de férias com a esposa dele. Urias, por permissão de Deus, claro, não vai. Urias prefere ficar na porta do palácio. Urias não sente em paz em ir com a sua esposa, em deitar com a sua esposa, sabendo que os seus compatriotas estavam na guerra e ele era soldado. Urias, então, quando Davi vê que não tem o que fazer, em vez de ele assumir o erro, em vez de assumir o pecado dele, o que ele faz? Ele projeta outro pecado,
para esconder o outro pecado. Tem gente que vive assim, vive pecando e vai afundando cada vez mais no lamaçal do pecado, porque vai pecando para encobrir outro pecado, vai errando para encobrir outro erro, e nunca tem a humildade de confessar, de melhorar, de acertar a tua vida, de alinhar a tua vida. Meu querido, tu pode ter grandes vitórias na sua vida, mas problemas mal resolvidos vão se transformar, serão vitórias que vão se transformar em luto. Vão se transformar em luto. Foi o que aconteceu. Davi não prestava conta para ninguém. Davi não foi à guerra. Davi não se sentiu que podia fazer tudo. Possuiu a mulher de Urias. Davi então manda matar Urias, projeta o assassinato de Urias, manda Urias levar a carta para Joabe colocar Urias na frente da guerra para ele ser fuzilado. Covardemente Davi age contra a vida do fiel Urias. Mas quando Davi acha que agora está resolvido, que está tudo em paz, que está tudo tranquilo, de repente um dia, depois Urias morreu, ele vai e assume Betseba, a sua novinha, esposa novinha, e tal, tudo tranquilo, mas de repente o profeta Natan, Deus tem sempre um Natan na nossa vida, Deus tem sempre um Natan, Deus sempre manda um Natan para confrontarmos os nossos erros. E então chega o Natan contando a história para Davi. Ei Davi, tem um moço que tinha um monte de ovelha e foi lá e sacrificou a única ovelhinha do seu amigo. Aí vem o segundo ponto da mensagem: quando vitória se transforma em luto, nas nossas dificuldades que temos de enxergarmos o próprio erro, o próprio fracasso, de assumir o próprio erro, e proferimos palavras de juízo precipitadamente. Davi ficou bravo, Davi ficou nervoso. Não, eu sou o rei. Quem que é esse homem? Esse homem é digno de morte. Quem é que tinha muitas ovelhas e tomou a ovelha do teu amigo, a única que ele tinha? Quem é? Me fala. Ele vai ter que restituir 4 vezes mais. E Natan falou: rei, esse homem é você, rei. Aí que a ficha dele cai: meu Deus, é eu, este homem. Sabe por quê? Porque é fácil nós olhar para a família do outro e dizer: essa mulher é muito boba, não tem jeito não. Se fosse eu no lugar dela, eu pus esse marido dela no eixo. Esse cara é muito bom, esse cara é um banana. Se eu tivesse casado com uma mulher dessa, meu filho, eu acertava ela em 2 dias. Porque deixa esse menino comigo que eu conserto ele. É porque é um pai frouxo. Meu irmão, cuidado em proferir palavras de juízo precipitadamente. É fácil você enxergar o erro na família do outro, o fracasso no outro, e se achar que é perfeito. Não, talvez, como diz aquela velha história, talvez, a roupa não é a roupa do vizinho que está manchada, não, mal lavada, não. Talvez a sujeira até na tua vidraça, e você não está percebendo.